Vamos lá, né? Nessa história de voz passiva, é muito importante que você fique atento, claro, a esses elementos aí de contagem de verbo, essas coisas, porque eu citei o exemplo, né? Cláudia pintou um quadro. Observe, para fazer a conversão dessa frase, primeiro passo, contar os verbos. Cláudia pintou um quadro. Pintou, eu tenho aí pretérito perfeito. Eu tenho um verbo só. Se a frase está na voz ativa, ativa com um, passiva com dois. Não é assim? Ativa com um, passiva com dois. Beleza. Segundo passo, identificar tempo e modo verbal. Identificar o tempo e o modo. Pintou, terminação U, pretérito perfeito. Se a terminação U, pretérito perfeito, na frase transformada, na frase transposta, na frase convertida para a voz passiva, é claro que eu terei dois verbos, mas ainda assim no pretérito perfeito. O verbo-chave aí está conjugado no pretérito perfeito. Então você tem que se ligar nesse contexto aí, na conversão dos verbos, dos tempos verbais, tá certo? Vamos dar uma olhada então. Tá, primeiro passo, contar os verbos, beleza? Ativa com um, passiva com dois. Ativa com dois, passiva com três e por aí vai. Nesse contexto aí, claro. Terceiro passo, inverter os termos inicial e final. Se eu comecei com Cláudia e terminei com quadro, é só inverter. Um quadro foi pintado por Cláudia, da mesma forma. Vamos observar isso aí então? Veja aí. Olha só. Experimento sem precedentes foi justificado. Primeiro passo, contar os verbos. Quantos? Dois. Um, dois, não é isso? Foi justificado. Pessoal, passiva com dois, é o contrário agora, hein? Ele quer que você mude para a voz ativa. Passiva com dois, ativa com um, não verbo a menos. Vamos lá. Então ele coloca aí, né? O experimento sem precedentes justificou-se. Não, gente. Por seus responsáveis. Não, isso não é voz ativa. Verbo mais se, dizendo que o experimento justificou-se, justificou a si mesmo, não dá. Né? Justificou-se por seus responsáveis, não dá. Ele fez uma salada de voz reflexiva com voz passiva aqui e tudo mais. Letra B. Os responsáveis e vários especialistas justificam. Não. Pessoal, ó, o verbo que eu estou procurando é foi. Nesse caso aqui, um verbo no pretérito perfeito. Se o verbo-chave está no pretérito perfeito, ó, eu vou procurar lá embaixo pretérito perfeito. Justificam? Não, presente. Justifica-se? Também não, presente. Justificarão? Futuro, não serve. Justificaram? Sim. Essa é a resposta certa. Porque eu uso, claro, o mesmo tempo e modo verbal. Nesse caso aqui, o pretérito perfeito. Os responsáveis e vários especialistas justificaram. Percebeu? É exatamente isso. Tá? Resposta certa. Portanto, letra E. Beleza. Fim de página, então vamos para outra página aqui, né? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 5. Vamos posicionar bem direitinho aqui. Considere a frase. Sabemos que, apesar dos grandes conhecimentos que temos do universo, desconhecemos 95% da matéria. Olha só. Assinale a alternativa em que a frase acima está corretamente reescrita. Reescritura de frase, está vendo aqui? Do ponto de vista da reescritura, não se esqueça, gente, reescritura de frase, paráfrase. Lembra? O que é paráfrase? Reescrever um texto dizendo-se a mesma coisa com outras palavras, preservando o sentido do enunciado original. Então ele diz, ó, assinale a alternativa em que a frase está corretamente reescrita. Vamos lá. Ó, porque sabemos que apesar dos grandes conhecimentos, desconhecemos. Apesar disso, concessão, está vendo aqui? Uma relação concessiva em relação à estrutura? Beleza. Sabemos que temos grandes conhecimentos do universo? Não. A concessão já aparece aqui com esses grandes conhecimentos. Então, a concessão é essa. Sabemos que desconhecemos muita coisa, embora, apesar de... Né? Entendeu isso aqui? Vamos lá. Sabemos que temos grandes conhecimentos do universo, visto que causal não dá. Visto que desconhecemos 95% da matéria. Não é isso. Não existe entre os enunciados, logicamente, aí uma relação de causa, de forma alguma. Existe uma relação de concessão nesse contexto aqui. Ok? Ainda que tenhamos grandes conhecimentos do universo, e ali, apesar dos grandes conhecimentos, ainda que tenhamos grandes conhecimentos, exatamente. Desconhecemos. Pronto, então a questão é exatamente essa. B de bola está perfeita. Está vendo aí? Ainda que relação concessiva. Claro, relação de concessão aqui, logicamente, ainda que tenhamos grandes conhecimentos. Apesar deles, sabemos pouco. Certo? Exatamente a B de bola.
Sabemos que temos grande conhecimento na medida em que... Não, aí ele tenta criar uma relação de causa, né? À medida que, relação de proporção. Na medida em que, em muitas vezes, relação de causa, tá? Na medida em que. À medida que, sem o em. Ao passo que, relação de proporcionalidade, né? Relação de proporção. Não é isso? À medida que, ao passo que, a proporção que, e por aí vai. Proporção, de novo, não é o caso. Sabemos que desconhecemos de sorte que, de modo que, de sorte que, de forma que. Percebeu? Então aqui é a relação de consequência, né? De sorte que. Ok? Beleza. Falso. Questão de número 6. Vamos lá. Atende para as afirmações. Olha só, gente. Questão 6. Na frase. O maior acelerador de partículas foi concebido para explorar os enigmas do universo. Beleza. Frase. A expressão em destaque, os enigmas do universo, pode ser substituída corretamente por um pronome pessoal do seguinte modo: explorá-los. Pessoal, lembrando o seguinte, essa questão do uso do pronome oblíquo lo, lá, los, las, é bem exótico, bem esquisito, né? Sempre dependente dos chamados verbos transitivos diretos. E claro, os verbos em que você pergunta o que, quem, o que, quem. Lembra aquele negócio? Pois é. Então, ó, sempre que você perguntar o que, quem, os pronomes oblíquos correspondentes, o, a, os, as. Claro, você sabe disso, né? Fazer o exercício, fazê-lo, né? Entregar a encomenda, entregá-la. Nesse caso aí, os verbos terminam com R, Z ou S. Veja, se eu disser abalou a cidade, abalou-a, né? Comeu os biscoitos, comeu-os. Agora, se o verbo terminar com R, Z ou S, razões. Veja, se terminar com R, Z, S, razões, aí é claro que nesse contexto aí você percebe que eu vou utilizar lo, lá, los, las. Agora, retirando o R, retirando o S ou retirando o Z, tá? Estudar o assunto, tira o R. Estudá-lo e com acento. Foi o que aconteceu em explorá-lo aí, tá certo? Agora, claro, se o verbo terminar com som nasal, sempre que terminar com som nasal, aí você tem a mesma história. Fazem as tarefas, fazem-nas e por aí vai. Certo? No, na, nós, nas, somente para som nasal. Vamos lá, acompanhando. Olha aí. Então ele fala, né? Explorá-los e não explorá-los, né? Agudo no A, tiro R, beleza. Vamos lá. Então, o primeiro aí, ok, falso. 2. No trecho, sabemos que, apesar dos grandes conhecimentos do universo, desconhecemos da matéria e agora temos mecanismo para transformar, perder e parar. Todos os verbos estão conjugados no presente do indicativo. Pessoal, e aí, ó, o que você acha, velho? Gente, ó, sabemos, nós sabemos, presente. Desconhecemos, nós desconhecemos. Temos também, transformar, infinitivo, né, pessoal? Para transformar, para que se transforme a teoria. Infinitivo pessoal, né? Infinitivo pessoal flexionado, infinitivo e não presente do indicativo. 3, vamos lá. Claro, só 1 e 2 falso, só tenho 3 agora, né? Logicamente, vamos marcar logo esse negócio aqui. Na questão 6, logicamente, letra C, óbvio, a única, né? A única mesmo isso aqui. Vamos lá. Aí ele diz aí. No trecho, ele é um acelerador de partículas que muitos temem, acreditando que irá abrir um buraco negro forte o suficiente para engolir o planeta e a alma dos pecadores. Aquela velha história de volta à perseguição da igreja. Ó, o termo em destaque para estabelece relação de finalidade. Sim, a fim de engolir, né? Forte o suficiente para engolir, com o intuito de engolir, finalidade de engolir, tá claro, né? Apesar de meio esquisito, mas é finalidade mesmo. Beleza? Próxima questão, questão de número 7. Considere o trecho. Cientistas do Conselho Europeu de Pesquisa tal intervieram? O que você acha? Gente, ó, muito cuidado com essa questão logicamente aí, né, em relação a intervir. As pessoas trocam muito, né? Por quê? Porque o verbo é intervir, pessoal. Se o verbo é intervir, desavir, provir, claro, a terminação é vir. Agora é interessante como as pessoas confundem, né? Por exemplo, se eu colocar assim, o verbo é intervir. Se o verbo é intervir e não interver, toda e qualquer terminação desse verbo, em relação à própria conjugação, está relacionada ao vir e não ao ver. Agora é engraçado como as pessoas, por exemplo, pronunciam interviu. Ainda bem que o governo interviu.
Ainda bem que eles interviram. Não tem esse negócio? Ainda bem que o governo interviu. Ainda bem que eles interviram. Não pode, gente. Claro que interviu, ó, é só você tirar o inter. Intervir, o verbo não é vir. Então, o passado de vir, por exemplo, só para citar um exemplo aí. O passado de vir é ele viu ou ele veio? O que você acha? É claro, não é isso? Então, ele viu do verbo ver. Ele veio do verbo vir. O passado simples, vamos dizer assim, o passado do verbo vir, gente, é eles viram ou eles vieram? O que você acha? Entendeu o que eu estou falando? Então, as pessoas confundem porque elas começam a misturar tudo, aquela história do verbo ver com o verbo vir. E existem verbos muito importantes nessa questão dos destaques verbais, verbos que sempre vêm aparecendo em prova e que as pessoas confundem muito nessa logística de conjugação, porque muitas vezes se equivocam na forma de conjugá-lo, na forma de escrever a forma verbal mesmo, o estilo, a grafia verbal, a flexão. Se o verbo é intervir, eu não vou dizer interviu, porque viu é o passado de ver. Você viu, vocês viram. Então, eu não vou dizer interviu. Ainda bem que o governo interviu, né? Não. Ainda bem que o governo interveio. Cuidado. Interviu não dá, gente. É uma forma errada de grafia. O governo interveio e não o governo interviu. Eles intervieram e não eles interviram. Porque viram é do verbo ver. Vieram é que é do verbo vir. Rapaz, olha, eu queria que você intervisse ali. Está a maior confusão. Que você intervisse, está errado, gente. Eu não queria que você intervisse, eu queria que você, pode falar, eu queria que você interviesse. Entendeu isso? Então não é intervisse, é interviesse. Essa é a diferença. Eu queria que você interviesse, que você fizesse alguma coisa. Essa é a diferença. Entendeu aí? Então, muito cuidado com a história de intervisse, interviesse, interveio. O verbo intervir é só um exemplo, detalhe. Assim como o verbo intervir, claro, você tem o verbo desavir, qualquer verbo terminado em vir. Tá, mas as pessoas confundem geralmente vir e ver, por exemplo. Sim, porque eu posso ter, ver, vir e pôr. As pessoas geralmente misturam o verbo ver com o verbo vir. Eu citei alguns exemplos do verbo intervir, mas eu poderia dizer desavir também. Intervir é super conhecido de prova. Mas e o verbo vir e o verbo vir? Tem semelhanças? Claro. Nós falamos na aula anterior, lembra? Quando ou se vê é vir. Quando ou se vê é vir. Porque o verbo vir se escreverá vier. Como é que funciona isso? Observe uma coisa curiosa. Sempre que na frase eu tiver uma forma quando ou uma forma se, quando a frase sugerir ideia de futuro, de possibilidade, se eu ver fulano, eu converso com ele, eu dou o recado. Não é se eu ver, nem se eu ver, porque na frase tem se. A frase toda está estruturada com valor de possibilidade, de futuro possível. Então, se eu ver fulano, não. Se eu vir fulano, é horroroso, né? Eu vi a sua cara lá quando eu estava explicando isso na aula anterior, você ficou com aquela cara, se eu ver, se eu vi, coisa estranha, mas é isso. Se eu ouvir, se nós ouvirmos, e não aquela história de, se tu ver fulano, diz aí que eu quero falar com ele, viu? Não dá, gente. Variação linguística, para concurso não. Certo? Se eu vir, se tu vires fulano, se você ouvir, percebeu? E é bem interessante porque, se nós ouvirmos, se tu virdes, se vós virdes cicrano, do verbo ver, gente, e não do verbo vir. Agora o pessoal fala, né? Se você vir logo, dá tempo. Se tu vir logo, dá tempo. Vir não. Se você vier logo, dará tempo. E detalhe, vier, viu? Vier e não vinher. Já viu o pessoal falando? Rapaz, tô com a fome arretada. O que vier, eu traço. Eita, pacas. O que vier, não. Vier. Sem NH, gente. E o que o pior é que as pessoas saem derivando, né? Vinhemos, vinheram, vinhesse, bota o NH e sai arrebentando tudo. Não dá. Vier. No verbo ver, existe mais uma curiosidade que é interessante você tomar nota. Todas as formas pretéritas do verbo ver, todas as formas pretéritas possuem ou no caso, possuem i, não é. Vê que interessante. Pretérito perfeito do verbo ver. Eu vi com i. O verbo é ver, mas os pretéritos, as formas pretéritas, com i. Eu vi, tu viste, ele viu, por aí vai.
Tá, pretérito mais que perfeito. Não é eu vera, e sim eu vira, com i. Eu vira, tu viras, ele vira. Percebeu? Na forma do pretérito imperfeito do indicativo. Eu via, tu vias, ele via. Pretérito imperfeito. E para concluirmos, claro, o imperfeito do subjuntivo. No imperfeito você tem se eu visse, se tu visses, se ele visse. Se nós víssemos, visses, visse. Percebeu? Todas as formas com i. Não é curioso isso? Na próxima aula eu falo mais algumas curiosidades disso aí, ó. Flexão verbal e de emprego de palavras e expressões. Até lá.